Amém. Querida Luciana, muito obrigada. Querido ouvinte, aonde você estiver na sua casa, eu convido você a prestar muita atenção hoje no programa, porque nós estamos mesmo com a Patrícia Rodrigues Costa, de Samambaia, e ela tem um projeto de pesquisa de mestrado de habitação do idoso, da melhor habitação do idoso ativo. Mas ela não vai falar só do idoso ativo, não. Ela vai colocar considerações para aqueles que também têm alguma limitação, porque no decorrer dos anos, todos nós vamos ter limitações. E ela pretende colocar esse projeto no intuito que o envelhecimento seja com qualidade de vida, com dignidade de vida. Então, eu queria, Patrícia, primeiramente que você se apresentasse, mas que você contasse um pouquinho da sua história, da sua avó, de início. E depois que você pudesse falar do seu projeto. E muito obrigada novamente por estar aqui conosco na Rede Imaculada. Eu coloco as palavras da Luciana, porque a Luciana é uma pessoa muito receptiva. Então, as portas estão abertas e sempre que você puder retornar para dar uma proposta, para ajudar a comunidade, a sociedade, você será muito bem-vinda. Muito obrigada, Ney, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, Luciana, também. Estou muito feliz de estar aqui hoje, como você disse, para contribuir, mesmo que minimamente, para ajudar a sociedade, principalmente a sociedade idosa, que é o público, que são as pessoas que eu estudo com muito carinho e, como você bem disse, muito por inspiração da minha vozinha. Não só dela, mas do meu avô também, que já é falecido, mas que é a minha inspiração mesmo ainda. Minha avó tem hoje 88 anos, vai fazer 89, é uma idosa muito ativa, graças a Deus. E ela, desde pequena, eu fui criada com os meus avós, então, desde pequena, eu vejo muito de perto a realidade da pessoa idosa. Então, desde criança, os meus amigos são os amigos dos meus avós, então sempre... E acabou que as suas preocupações voltou para eles, Exatamente. né? Porque agora eles são idosos. Como isso é importante, né, Patrícia? Exatamente. A gente amar, porque o amor é tudo. A Isso. convivência, se você tivesse talvez sido criado com tios, talvez teria esse amor, mas os avós são muito importantes. Com certeza, eles são fundamentais na minha vida e hoje refletem no meu estudo, no meu trabalho, na minha carreira profissional. Tudo inspiração mesmo de todo esse amor. E como que é esse convívio com a sua avó hoje? Hoje, por causa de tudo isso que a gente está vivendo, está bem reduzido, né? Para protegê-la, né, de todo e qualquer perigo. Mas é um convívio... Minha avó mora em Formosa, Goiás, aqui pertinho em torno, né? Mas a gente tem um convívio super ativo. A gente se fala por chamada de vídeo todos os dias e a gente se vê, assim, semanalmente, quando estava tudo normal, né? Agora que está um pouquinho mais difícil de se ver, a saudade aperta, mas... Deve ser muito lindinha. Ela, né? é maravilhosa. E chamada de vídeo deve ser mais linda ainda. Eu quero que você fale do seu projeto. Sim, na verdade, o interesse pela pesquisa do idoso surgiu desde criança. Assim, eu sempre quis fazer alguma coisa para ajudar os idosos. E aí, ainda na universidade, o meu projeto de conclusão do curso da graduação já foi voltado para o idoso. Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa para o idoso, independente do que fosse o projeto. E eu também sou vicentina. Então, eu tenho essa atividade muito forte também no lar de idosos. E aí, eu pensei, como que eu vou unir o meu trabalho, o meu estudo, para ajudar realmente a população idosa? E aí, o meu projeto de pesquisa, ele é mais voltado para a população idosa ativa. Idosos que têm uma vida ativa como a minha vozinha.
Então, assim, a ideia é promover uma habitação, projetar e pensar uma habitação que seja, que facilite o envelhecimento ativo, que possibilite com que o idoso viva no seu meio, no meio urbano comum, e de modo que ele tenha uma vida independente, mas dentro das suas necessidades, né? Que um projeto habitacional que atenda às necessidades que são específicas do idoso. Então, agora eu estou cursando o mestrado no UniCeub e o meu projeto de pesquisa é realmente a habitação para a população idosa. E aí eu queria trazer alguns dados que eu acho que são super importantes para a gente mencionar, que segundo o último censo do IBGE, que é de 2011, que já está um pouquinho defasado, mas é o último que temos, 22 milhões de idosos habitam no Brasil. E isso corresponde a 2,5% da população brasileira. E as projeções para 2030, ou seja, daqui 10 anos, é que a população seja de 70 milhões, ou seja, 30% da população vai ser envelhecida. Então, como que a gente vai pensar essa cidade, essa sociedade para receber essa demanda tão alta da população idosa? Aqui no DF, para a gente falar mais da nossa realidade, hoje a gente tem 19 idosos para cada 100 habitantes. A projeção para 2030 é que seja 79 idosos para cada 100 habitantes. Então, mais do que nunca, a gente precisa voltar ao nosso olhar, não só arquitetos, mas fisioterapeutas. Em todas as áreas. Todas as áreas. Né? Todas as áreas precisam pensar no idoso. Isso. E aí, continuando, eu gostaria de falar um pouco da moradia. Em 2000, foi feita uma pesquisa que apenas metade da população idosa vivia em moradias adequadas. E essas moradias adequadas não consideravam alguns itens que eu vou trazer para vocês de adequação. Consideravam apenas água, esgoto, captação de lixo e que tinham apenas 2 moradores por dormitório. Então, assim, a gente consegue entender que só metade da população idosa tem acessos básicos de uma moradia adequada. Quem dirá uma moradia com adaptações para dificuldades de locomoção e etc. E ainda assim, a gente tem que considerar a disparidade social. Essa porcentagem de metade da população ter uma moradia adequada, ela enfrenta a disparidade socioeconômica de regiões. No norte, por exemplo, só 19%. E aí, no Sudeste, que é uma população com uma economia mais favorecida, é 76%. Então, a gente consegue deduzir com isso que a maioria dos idosos não vivem em moradias adequadas para suas necessidades. E que não tem qualidade de vida. Não né? tem qualidade e de nem vida dignidade de vida. Né? Exatamente. E também tem outro dado importante, é que 14% dos idosos vivem sozinhos. Nossa. Então, a gente precisa pensar como que eles vão viver com qualidades, com segurança, morando sozinhos. Principalmente agora, né? Nesses tempos de pandemia, que a maioria estão isolados em casa e precisam ter segurança dentro da própria casa. E olhando para o futuro mesmo, né? Exatamente. Patrícia, pelo fato que, como você falou, a população vai aumentar a cada dia mais. Nós estamos tendo menos filhos, então há uma tendência de envelhecer mais, ter mais qualidade de vida e, consequentemente, viver mais anos. Exatamente. Né? Hoje, no Brasil, 26% dos lares brasileiros possuem idosos. Tem idosos como moradores. Uhum. E aí, eu trago um dado que é muito importante sobre quedas. 18% dos óbitos registrados em idosos no Brasil são ocasionados por quedas e delas principalmente em casa. Então, como que a gente vai preparar essa moradia, esse lar para o idoso, né? Sendo que é o local onde ele passa a maior parte do seu tempo. Uhum. Respondendo à pergunta da Luciana, ela nos questionou sobre como levar essa informação da moradia ideal, das condições ideais, né, para o idoso, sendo que às vezes a gente vai encontrar a resistência do próprio idoso ou da família. E aí eu acho que é muito importante a gente mencionar que não existe uma casa perfeita. Nada do que eu possa dizer aqui vai trazer essa representação da casa perfeita, porque a casa perfeita é a que atende à necessidade de cada idoso. Cada idoso, em cada faixa etária de 60, 80, 90, vai ter necessidades, vai ter uma criação diferente, uma memória afetiva diferente. Então, a casa perfeita é a que atende
a sua própria demanda. Então, por isso, o mais importante, antes de trazer condicionantes físicas, né, para o espaço físico, é a gente estudar o dia a dia do idoso. Como aquele idoso vive, o que, que ele gosta de fazer, o que, que ele traz de memória, o que, que ele gosta que tenha na casa. Dentro disso tudo, e hoje na atualidade, Patrícia, quais seriam as adaptações que você poderia sugerir, né, para a população idosa em geral, e que você acha que dentro das possibilidades, até as possibilidades, como você falou, socioeconômica, né, porque nós temos uma disparidade, né, da sociedade em si, financeira, e que você acha que é necessário. Quais seriam as adaptações que você pode sugerir? Bom, como você mencionou, as adaptações elas variam muito dentro das condições, mas aí eu trago formas simples que assim, a maioria dos idosos conseguem adaptar na sua casa, Ótimo. na sua moradia, para que seja uma moradia mais segura. Para casa em geral, existem, claro, algumas adaptações que envolvem um custo financeiro maior e que envolvem uma reforma estrutural na casa. E aí eu vou trazer tanto essas adaptações, porque como a gente mencionou, existem variações, tem pessoas que podem ter essa condição e se fazem necessárias essas adaptações. Então, assim, para casa em geral, o ideal é sempre usar um piso que seja antiderrapante, principalmente nos cômodos de banheiro e cozinha, mas na casa como um todo. Pensando no bem-estar do idoso, é importante que a gente pense numa visão para o exterior. Agora que muitos idosos estão isolados, a casa ela precisa enxergar o que está acontecendo na rua, enxergar um jardim, enxergar um movimento da rua, sem precisar que o idoso saia. Isso é muito importante para o seu bem-estar. As portas das casas, sempre priorizar por portas amplas, acima de 80 centímetros de passagem. Corredores das casas também, sempre pensar neles mais largos, com no mínimo 1,20. Isso pensando no cuidador, um idoso que possa vir precisar de um cuidador, para que os dois possam caminhar juntos, né, para que o cuidador ou talvez esteja junto. trafegar com a cadeira de rodas, Também, né? exatamente. Que é interessante, porque às vezes tem essa possibilidade de, talvez o paciente está doente e ter que se locomover de cadeira mesmo que por né? um momento, né? Sim, exatamente. E é engraçado que hoje, quando a gente vai fazer projetos residenciais, a gente já observa que pessoas que não são idosas já preocupam com essas condicionantes, porque sabem que a idade vai chegar, né? Isso. E tem que estar preparado já. Então, assim, agora, tem alguns pontos que são muito fáceis, que qualquer um pode adaptar. Tapete, sem tapetes. Idosos não podem ter tapetes em casa. Isso, e os filhos precisam escutar isso e ficarem bem atentos, os que moram com idosos, porque infelizmente o idoso, ele começa a arrastar o pé. E o tapete pode ser uma arma muito perigosa, né, para tropeçar e cair. Também cortinas, roupas de cama, nada que vá até o chão, que se prolongue, para que o idoso não escorregue, etc. Os desníveis são pontos muito importantes. O ideal é que não tenha. Esse é o ideal, não tenha. Mas se o idoso já mora em uma casa que tenha desníveis, então aí a gente pensa em maneiras de trazer mais segurança, né, para onde tem esses desníveis. Escada ou até um degrau mesmo. Em casas mais antigas era muito comum ter diferença de nível de um ambiente para outro. O que a gente pode fazer? Principalmente o uso de barras dos dois lados como apoio para descer, mesmo que seja um degrau. É importante ter. A implantação de rampas é o ideal, se puder adequar a rampa nesse desnível. Se não, que a gente use fita antiderrapante. E essas fitas são encontradas facilmente no mercado, né? Em cada degrau. É importante que esses degraus sejam sinalizados. Precisa ter sinalização de iluminação de alguma maneira. E é importante que os interruptores, que são os apagadores das lâmpadas, tenham um no começo e um no fim. Porque às vezes o idoso apaga a luz lá no começo e vai subir a escada com a luz apagada. Então é importante ter um no começo e um no fim. Outro ponto que é muito simples de adaptação são os móveis. Todos os móveis da casa precisam ser firmes,
porque o idoso às vezes se sente tonto ou desequilibra e ele apoia no primeiro móvel que está à frente. Então não pode ter uma mesinha frágil, não pode ter uma poltrona que é instável. Os móveis têm que ser firmes, porque ele pode se apoiar em qualquer um deles. E aí, pensando nos ambientes que são mais importantes para o idoso na casa, são banheiro, cozinha e quarto. É o trajeto mais comum do idoso na casa, né? E é o trajeto onde mais acontecem acidentes. Do quarto para o banheiro, do quarto para a cozinha. Então, é importante que a gente pense, o quarto principalmente, seria importante que todo quarto de idoso tivesse um banheiro perto. Fosse uma suíte, por exemplo. Isso é muito importante, porque a maioria dos idosos sofrem de incontinência urinária, por remédios que tomam, etc. Então, é importante que ele tenha um banheiro próximo. Existem estudos que comprovam que muitos idosos caem, machucam e têm lesões graves porque sentem vontade de ir ao banheiro e vão correndo para o banheiro. Então, se é um banheiro próximo, isso facilita. E aí, pensando nesse banheiro, existem várias condicionantes, mas a principal é que o piso seja antiderrapante. Se o piso não for e precisar ser adequado e não tiver condições de trocar, que coloquem aquelas fitas antiderrapantes, pelo menos na área de banho, né? É importante que seja claro e bem iluminado, porque a visão do idoso já está comprometida na maioria dos casos. A iluminação no trajeto é muito importante, do quarto para o banheiro. Precisa colocar, hoje em dia a gente tem no mercado fita de LED, que é muito fácil de instalar. Então, coloca no rodapé a instalação dessa fita de LED até chegar ao banheiro, para que à noite ele consiga sair da cama e chegar. Ou então que tenha uma iluminação de penumbra, um abajur, uma luminária, que fique sempre acesa. Precisa ter essa claridade para favorecer o idoso a chegar ao banheiro, principalmente durante a noite. No banheiro, é imprescindível a instalação de barras de apoio. Essas barras de apoio têm que ser próximas ao vaso, à pia e à área de banho. E é importante a gente destacar que essas barras têm que ser apropriadas. Não pode, em hipótese alguma, pegar uma barra, às vezes, de toalheiro e adaptar, porque aí ela não vai trazer segurança, pelo contrário. E as alturas, se algum idoso estiver ouvindo e quiser já instalar, é entre 1,10 e 1,30 de altura. E aí vai depender da altura do próprio idoso, sempre que seja fácil de pegar. E essas barras têm que ser sempre instaladas por profissionais, para que garanta que elas estão firmes, né? A gente precisa tirar qualquer prateleira, qualquer nicho, qualquer material que esteja na altura que o idoso possa bater, porque isso pode trazer machucados e feridas sérias. O ideal para um banheiro de idoso é que ele não tenha box, esse é o ideal. Trocar por uma cortina, daquelas cortinas plásticas é melhor, porque o box ele pode acabar restringindo a área de banho e em caso de queda é vidro, né, pode ser muito perigoso. O chuveiro sempre tem que ter uma mangueirinha de alta pressão de preferência, uma mangueirinha comprida, longa, porque se tiver qualquer incidência e precisar, né, desse banho na mangueirinha, vai ser atendido. Também não ter tapetes nos banheiros. O ideal é que tenha um banquinho, o idoso termine o banho, ele sente no banquinho e seque os pés, que não tenha tapetes. As portas dos banheiros, de preferência acima de 80 centímetros e que abram para fora, porque caso o idoso venha a cair, ele consegue abrir a porta de qualquer maneira, né? Ele não fica preso. As maçanetas e torneiras, sempre com aquela alavanca, que é aquela de um comando só, sem nada de rosca. Torneira de rosca, porta de rosca, maçanetas não. As cores, não tem uma definição de cor, nem para banheiro, nem para cozinha, nem para nenhum ambiente, mas o ideal é que sejam contrastantes. Por exemplo, se o vaso é branco, a pia é branca, coloca o revestimento com uma cor, colorido, para contrastar, porque como a visão é comprometida, o ideal é que o idoso tenha essa diferença, esse contraste, porque ele vai identificar melhor onde estão os equipamentos. O vaso sanitário ele precisa ser elevado para o idoso, principalmente pela dificuldade de sentar e levantar. Então, o ideal é que ele fique ali em 46 centímetros. Então, precisa fazer uma base rígida e sólida para depois assentar a bacia sanitária. E, se possível, seria importante que tivesse uma campainha de emergência no banheiro e a altura baixa, que seria em caso de queda, né? Caiu, tocou a campainha e alguém que mora na residência atenda, ou então, se a pessoa morar sozinha e tiver a possibilidade, que essa campainha chegue em algum sistema de atendimento extra, né? Hospitalar.
É importante também que tenha ducha higiênica no banheiro de idoso. Ele, né, já tem a capacidade motora é reduzida, então a ducha higiênica acaba ajudando na própria higiene do idoso. E os assentos dentro do box para banho são muito comuns, mas é importante a gente ressaltar que esse assento não pode ser de plástico, tem que ter uma qualidade de firmeza. Patrícia, a gente vai dar um intervalo e logo após você volta, né? Dando mais informação que